Então tomei a iniciativa, peguei uma lanterna e deixei o meu facão ali com ele. Olá, eu moro em um bairro em Belo Horizonte, uma cidade conhecida por sua beleza e pelos seus belos horizontes. Como o próprio nome já diz, hoje venho trazer um relato terrível que ocorreu em um dia que fui acampar. Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todos os vídeos novos. Mas, no entanto, a história que vou compartilhar com vocês não aconteceu na cidade de onde eu moro. Na verdade, foi em uma pequena cidade vizinha, perto da Chapada Diamantina, localizada no coração das montanhas de Minas Gerais. Poxa, aquela experiência mudou minha vida para sempre. O ano era 93 e estávamos durante as férias de fim de ano, quando decidi fazer uma viagem com meus amigos. Éramos um grupo de 4 pessoas. Eu, minha namorada da época, e 2 amigos que também eram um casal. Nosso destino era acampar em uma floresta misteriosa nas redondezas de Diamantina, conhecida por sua arquitetura, suas terras cavernas e também lindas cachoeiras. Mas o que começou como uma aventura despreocupada acabou se transformando em um pesadelo aterrorizante. Fomos todos no carro do meu amigo, uma Paraty. Eu fui o motorista daquela viagem, pois meu amigo não poderia dirigir já que estava com o braço machucado. Faltavam mais ou menos 15 minutos para meia-noite, quando estávamos passando por uma estrada antes de chegarmos ao nosso destino, quando nos deparamos com uma cena perturbadora. Um homem, aparentemente em péssimo estado de saúde, estava caído à beira da estrada, contorcendo-se e gemendo de dor. Todos nós, vendo aquela cena e preocupados que aquele homem pudesse estar morrendo ou coisa do tipo, decidimos estacionar o carro e nos aproximamos cautelosamente do homem. Seus olhos estavam selvagens, sua pele parecia pálida, e seus cabelos desgrenhados escondiam parte de seu rosto. Enquanto nos aproximávamos, o homem emitiu um som grotesco e saiu correndo em nossa direção, nos empurrando com força, passando por nós e atravessando a estrada, correndo para dentro da mata fechada que cercava aquela longa estrada. Ficamos atordoados por um momento, tentando entender o que havia acontecido. Seria aquele homem algum fugitivo ou apenas uma pessoa doente? Mas algo em seus olhos, naquele olhar animalesco, mexeu profundamente dentro de mim. Durante o resto do caminho, enquanto conversávamos no carro, entramos em um consenso de que aquele homem só podia ser algum louco esquizofrênico que havia saído de casa sem ninguém dar falta, ou então poderia ser algum viciado sob o efeito de drogas. Mas mesmo isso sendo a teoria mais provável, não tínhamos nenhum conhecimento daquela região e não sabíamos os tipos de pessoas que haviam ali. Éramos turistas ali. Decidimos procurar um lugar para passar a noite, já que era muito tarde e aquele ocorrido tinha nos deixado bem assustados. Encontramos um hotel acolhedor em uma estrada perto da cidade de Diamantina e, apesar do evento perturbador que havíamos presenciado, tentamos aproveitar a noite da melhor forma possível. Mas à medida que a noite passava, minha mente voltava constantemente a pensar naquele homem e naqueles olhos selvagens e inumanos que estampavam seu rosto. No dia seguinte, despertamos com o sol brilhante iluminando o horizonte. A atmosfera estava carregada de expectativa e animação, pois iríamos explorar a encantadora cidade de Diamantina antes de subirmos para o nosso local de acampamento. Depois de um café da manhã reforçado, nos dirigimos ao centro histórico, maravilhados com a arquitetura colonial e a riqueza cultural que permeia cada rua. Caminhamos pelas calçadas de pedra, admirando as fachadas coloridas e os detalhes intrincados das igrejas e casarões antigos. O mercado local nos recebeu com seus cheiros e sabores típicos, oferecendo uma variedade de frutas frescas, queijos artesanais e doces tradicionais e típicos da região. Compramos alguns mantimentos para nosso acampamento, incluindo lanches, pães caseiros e, é claro, os peixes frescos que seriam assados na beira do fogo. No período da tarde, fomos para o local onde seria o acampamento. Dirigimos e chegamos no final de uma estrada, até onde o carro poderia ir, e depois deixamos o carro ali. Subimos por um caminho íngreme com uma trilha de pouco menos de 1,5 km até chegar ao local escolhido para o acampamento. Encontramos um cenário deslumbrante. Um rio cristalino serpenteava ao longo do vale, e o majestoso morro de pedras erguia-se à nossa frente, culminando em uma linda cachoeira que despejava a água em um conjunto de piscinas naturais, tudo isso cercado por uma densa floresta
que abraçava todo aquele paraíso natural escondido nas montanhas de Minas Gerais. Com entusiasmo, montamos nossas barracas em uma clareira próxima ao rio, aproveitando a sombra das árvores enormes. A brisa fresca e o som suave da água corrente traziam uma sensação de paz e serenidade. Após organizarmos tudo, não resistimos à tentação de mergulhar naquelas águas refrescantes. Saltamos no rio, sentindo a água límpida envolver nossos corpos, refrescando-nos do calor do dia. Rimos e nos divertimos deslizando pelas pedras e explorando os recantos escondidos daquele paraíso natural. Cada mergulho era uma experiência super animada. Nos preparando para a noite que se aproximava, estávamos ansiosos. Quando a noite caiu, o céu estava claro, iluminado por uma lua cheia que derramava sua luz sobre todo aquele cenário, que era a coisa mais linda de se ver. Acendemos a fogueira perto da beira do lago, buscando calor e conforto em meio à imensidão sombria da natureza, e também preparamos algumas coisas para assar e comer, como peixes enrolados na folha de bananeira e entre outros aperitivos para assar próximo ao fogo. Sentados em volta da fogueira, começamos a compartilhar histórias de terror, típico, como era a tradição em nossas noites de acampamento. Nossas vozes recuaram pela floresta silenciosa, misturando-se ao crepitar das chamas. Nesse momento, alguém olhou para a lua cheia e comentou sobre lobisomens, lembrando as histórias que seus avós contavam sobre essas criaturas aterrorizantes. Pequenos arrepios percorreram minha espinha. Ouvir aqueles contos e relatos, o que parecia apenas uma conversa divertida sobre o desconhecido, começou a ganhar um ar de mistério. A nossa amiga, diante dos acontecimentos recentes em pensamento, me perguntou se aquele homem misterioso que encontramos na estrada poderia estar relacionado às lendas assustadoras que pairavam sobre aquela região. A noite densa caía sobre a floresta e nós nos acomodamos em nossas barracas improvisadas. Eu e minha namorada nos acomodamos em uma delas, enquanto o outro casal de amigos nossos ocuparam a outra. O cansaço das atividades do dia bateu rapidamente e o sono começou a dominar a gente. No entanto, fomos despertados subitamente por um som sinistro de uivos distantes que ecoavam pela escuridão. Meu coração disparou no peito e senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. Olhei para minha namorada, que dormia profundamente ao meu lado, e decidi sair com cautela da barraca para investigar a origem daqueles uivos. Então peguei meu facão e saí para fora. Quando saí da barraca, levei um susto, pois meu amigo também estava lá fora, pois também foi acordado pelo barulho, e se juntou a mim, e nos sentamos perto da fogueira que ainda estava acesa, conversando em voz baixa. Eu disse para ele que aqueles uivos deveriam ser cães selvagens ou algo do tipo. Enquanto conversávamos, a tensão era palpável em cada palavra. A incerteza do que nos esperava naquela noite assombrava nossos pensamentos. Nossas vozes recuaram pela floresta silenciosa, misturando-se ao crepitar das chamas. Enquanto estávamos ali sentados, em certo momento comentei com ele que se alguma coisa nos atacasse, aquele facão seria a nossa única proteção. Foi então que ele se lembrou de que poderia ter um facão extra embaixo do banco do seu carro, pois seu pai tinha ido pescar na semana anterior e ele tinha o costume de levar esse facão, e às vezes nem lembrava de retirar do carro. Então tomei a iniciativa, peguei uma lanterna e deixei o meu facão ali com ele, para que ele pudesse proteger o acampamento e as moças, pois apesar de estar com um dos braços enfaixados, seu braço bom estava livre. Desci do acampamento e comecei a avançar mais pela estrada, até o local onde havíamos estacionado nosso carro. Enquanto descia pelo caminho escuro, meus passos ecoavam na quietude da noite. Uma sensação de apreensão me envolvia, mas o medo não iria me parar. Eu precisava proteger meus amigos. Chegando no carro, abri a porta e fui direto olhar embaixo do banco. Para meu alívio, o facão estava lá, exatamente onde ele disse que poderia estar. Depois de pegá-lo, me sentei no banco para descansar um pouco, quando por um instante olho para o retrovisor interno da Paraty e tomo um susto enorme. Avisto a figura de 2 cães negros atrás do carro bem ao longe. Diria que pelo menos estavam a uns 7 metros de distância. Virei a cabeça rapidamente e olhei para trás para ter certeza de que eu não estava delirando e enxergando coisas. E para minha surpresa, eles estavam mesmo lá, parados. Um estava deitado e o outro em pé, mas ambos estavam olhando para minha direção e me encarando.
Fiquei paralisado de medo por alguns segundos, quando aquele que estava deitado se levantou e os dois começaram a se aproximar lentamente do carro. Olhei para o lado rapidamente, fechando a porta do carro que estava aberta, e quando olhei de volta para o retrovisor, eles não estavam mais lá. Comecei a olhar para todos os lados, tentando achá-los, mas eles haviam desaparecido, como se nunca tivessem estado ali. Depois de alguns instantes, tomei coragem, saí do carro rapidamente e voltei o mais rápido que eu consegui para o acampamento, isso tudo a passos largos, e sempre olhando para trás e para os lados para ver se aqueles cães negros não estavam me seguindo. Minha vontade era de voltar correndo, mas mesmo sentindo medo, minha razão falou mais alto, pois não era conveniente sair correndo de volta em um chão de terra e pedra à noite e segurando um facão. Se eu tropeçasse e caísse, poderia acabar me machucando. Quando cheguei no acampamento, nossa amiga e minha namorada estavam acordadas. Falei para todos o que tinha visto e disse que era melhor desfazer o acampamento, ligar o carro e voltarmos para o hotel, pois seria mais seguro passar o resto da noite lá. Todos concordaram sem questionar, mas antes de começarmos a arrumar as coisas, um som de galho e mato se quebrando chamou nossa atenção para a direção de um lado da mata. Nosso amigo e eu, cada um agora segurando um facão, nos colocamos à frente das meninas e ficamos de prontidão, com a lanterna apontada em direção do barulho, esperando o que poderia sair dali. Nossos corações batiam acelerados quando, de repente, como um raio, uma criatura emergiu do mato. Era um ser enorme, metade lobo e metade homem, com o corpo coberto por um pelo cinza escuro e um cheiro forte de carniça, como as lendas de nossos avós o descreviam. Diante dos nossos olhos, se confirmavam o que víamos. Era um lobisomem. Seu corpo monstruoso saltou sobre a fogueira em direção ao nosso amigo, derrubando violentamente no chão. A adrenalina tomou conta de mim, e sem pensar duas vezes, avancei para cima da criatura, desferindo golpes de facão com toda a força que tinha. Por um breve instante, o lobisomem recuou, circulando a fogueira para preparar um novo ataque. Eu me mantinha vigilante, pronto para enfrentá-lo novamente. No entanto, algo inesperado aconteceu. 2 cães negros, aqueles mesmos que eu havia visto próximo ao carro, surgiram por trás de nós e avançaram na direção do lobisomem. Uma batalha feroz começou entre as criaturas, enquanto nós 4 aproveitamos a oportunidade para correr em direção ao carro. O som dos ruídos pela mata escura. Nossos corpos se moviam desesperadamente, impulsionados pela adrenalina e pelo medo que ainda nos dominava. Alcançamos o carro e, sem olhar para trás, partimos em alta velocidade em direção ao hotel. Durante o resto daquela madrugada, pensamentos confusos e questionamentos perturbadores enchiam nossas mentes. As meninas, coitadas, permaneceram em silêncio, processando o que havíamos vivido. Eu e meu amigo discutimos sobre os eventos daquela noite atípica. No dia seguinte, durante a luz do dia, reunimos coragem suficiente para voltar ao acampamento e pegar nossas coisas. A floresta silenciosa, agora sob o brilho do sol, parecia inofensiva e pacífica, mas nossos corações permaneciam marcados pelos acontecimentos daquela noite tenebrosa. Enquanto recolhemos nossas barracas e objetos, eu me encontrava em um estado de questionamento profundo. Seriam aqueles cães negros guardiões? Teriam eles aparecido para nos proteger do lobisomem? E o homem misterioso que encontramos na estrada, seria ele o próprio lobisomem que nos atacou? As respostas eram ilusórias, e eu me via encarando a realidade de que o mundo era muito mais complexo e cheio de mistérios do que eu imaginava. Aqueles eventos me fizeram questionar minha visão do sobrenatural e abriram minha mente para possibilidades que estão além da nossa compreensão. Enquanto dirigia de volta para a cidade, ficava olhando para a estrada, perdido em meus pensamentos. Aquela noite mudou algo dentro de mim, abrindo um universo de possibilidades e questionamentos sobre o desconhecido. Você já ouviu alguma história a esse respeito? Os mais antigos sempre contam esses causos sobrenaturais. Conta aqui nos comentários sua experiência com o sobrenatural. Um abraço e até o próximo vídeo.